Então, vamos lá. Então, se eu falei que que o ambiente é o principal responsável pela neuroplasticidade, o que nós podemos fazer? Nós podemos intervir no ambiente, não é o que a gente faz? Então, nós, como profissionais dessa área da neurologia, nós vamos intervir no ambiente para, por meio da intervenção, conseguir intervir no sistema nervoso. Esse é o nosso trabalho. Então, hoje existe uma série de profissionais que trabalham com essa intervenção. Então, eu coloquei um exemplo, psicólogos, que vão trabalhar com essa questão do foco da atenção, da forma de pensar, da forma de mudar o comportamento, para que a pessoa vá modificando realmente essas vias, criando umas outras possibilidades que ela não teve. A medicina, que vai modificar também essas conexões neurais, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e a neuroeducação, que tem realmente essa proposta de estar modificando a forma que a pessoa tenha de agir e forma de pensar. Então, é fundamental que a gente entenda o conceito de neuroplasticidade e que a gente use esse conceito para poder justificar o nosso trabalho. Falei na apresentação, funciona? Funciona, mas o que embasa o conceito da neuroeducação? A neuroplasticidade. Por isso, se não existisse neuroplasticidade, para que eu vou tratar? Se não tem chance de modificar. Não, tem chance sim de modificar. Por isso que a gente intervém. E olha que curioso, eu falei no começo da apresentação para vocês da fisioterapia que tinha 40 anos e que já dava resultado, por quê? Por causa da neuroplasticidade, só que não era conhecido o conceito de neuroplasticidade antes. E depois com o conceito de neuroplasticidade que ficou, então é por isso que dá certo? Sim, é por isso. E hoje a gente tem um embasamento de por que dá certo. Então, eu coloquei aqui algumas profissões para nós estarmos pensando não só sobre o que a gente pode esperar para o futuro da neurociência. Você tem duas formas de você intervir no indivíduo. Você tem a genética e você tem o ambiente. Intervir geneticamente, hoje, ainda é ficção científica. Vai chegar uma época em que vai conseguir manipular geneticamente para mudar alguma característica da pessoa? Sim, eu acredito que vai existir um dia em que a ciência vai avançar de tal forma em que você vai conseguir manipular esse material genético, como já é feito em alguns estudos, para você ter um resultado diferente. Só que isso, eu falei, hoje ainda não é possível. Então, pense como ficção científica e como algo que no futuro o homem vai conseguir. Mas o ambiente dá para mexer. Então, eu posso trabalhar com esse ambiente. Eu posso trabalhar as relações das pessoas, posso trabalhar com a escola, posso trabalhar com a família. Posso mexer no ambiente, posso mexer com sistemas sensoriais para permitir essa mudança, enquanto eu não conseguir ainda mexer na genética. Um dia eu acho que vai conseguir juntar os dois, mas por enquanto ainda vai mexer no ambiente. Então, os neurofisiologistas e os neurobiologistas, eles têm procurado usar uma série de equipamentos, como eletrodos, amplificadores e osciloscópios, para medir a atividade elétrica do cérebro e sua correlação com processos mentais. Eles têm procurado cada vez mais, eles têm descoberto zonas assim, e relações entre essas áreas do cérebro, essas zonas do cérebro, e conseguindo mapear isso de uma forma cada vez mais precisa. E eles conseguem também medir onde tem atividade elétrica em diferentes partes do cérebro, em diferentes estados comportamentais. Então, o que acontece quando você está alerta? O que acontece quando você está triste? Quando acontece, você está lembrando de determinada coisa, quando você está mais sensível, menos sensível, emocionalmente. Então, já dá para mapear isso e procurar entender do que dá os comportamentos diferentes, para entender as nossas emoções. Se já é difícil você estudar movimento e sensação, imagina estudar emoção. É difícil você mapear a região da emoção. E aí os neurofisiologistas e neurobiologistas têm procurado dar essas informações. Os neurofarmacologistas, eles têm procurado mapear a circuitaria bioquímica do cérebro, os neurotransmissores, justamente para estudar as doenças psíquicas. Então, estudar a depressão, estudar os transtornos bipolar,
né? Estudar a própria esquizofrenia, ou seja, que são doenças que alteram os neurotransmissores, né? E aí, mas altera como? Né? Então, como é que será que dá para reverter essas doenças? Então, dá para criar remédios mais eficazes para esse tipo de tratar dessas doenças? É isso que os neurofisiologistas têm procurado, tá? Procurar estudar esses neurotransmissores para estudar tratamentos melhores, né? E eles têm estudado também como determinadas substâncias agem no cérebro, principalmente algumas drogas, né? Então, por que a pessoa se vicia em cocaína? O que a cocaína faz no cérebro? Que circuitos que ela vai lá alterar para a pessoa fique viciada, para você, a partir disso, conseguir fazer um tratamento, né? Então, eles vão estudar especificamente esse tipo de substâncias no cérebro, né? Os neurologistas, que vão estudar o cérebro para saber qual o melhor tratamento, tanto medicamentoso e cirúrgico, para lesões e doenças que atingem o sistema nervoso central, tá? Então, acabou hoje aquela história de que lesão e doença do sistema nervoso não tem cura, não tem tratamento. Muitas não têm cura, é verdade, mas tratamento tem. Então, dá para você tratar, dá para você, pelo menos, desacelerar a progressão de algumas doenças, tá? Dá para você trabalhar com as lesões, né? Hoje não é assim. Por quê? Porque o conhecimento do cérebro te permite conhecer, te permite fazer tratamentos. Os psicólogos e os psiquiatras, né, têm estudado também, têm absorvido o conhecimento do cérebro, né, para saber qual a origem das emoções, né, como é que a pessoa aprende, o que é a memória, o que é um pensamento, o que é a consciência, né? Tem procurado estudar essa parte, né? E aí também para descobrir novos modos de diagnóstico e de doenças mentais com base nas novas tecnologias, né? Então também é uma área que tem se beneficiado, a psicologia e a psiquiatria tem se beneficiado muito dos novos conhecimentos sobre o cérebro, né? Os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, que vão buscar recuperar as funções perdidas após lesões, né? Então, criando novas conexões lá, nervosas, usando essa neuroplasticidade, né? E auxiliando crianças que tiveram as lesões do sistema nervoso a adquirir habilidades motoras e cognitivas, ou seja, crianças que nem formaram essas conexões como deveriam, mas vão estar ajudando essa criança a formar essas conexões para terem movimentos mais funcionais, para conseguirem articular as palavras, para conseguirem integrar também o pensamento. Vai estar trabalhando, esses profissionais vão estar usando a neuroplasticidade, tá? Os educadores físicos, né? O educador físico tem trabalhado bastante com a questão da atenção, com a questão da motivação. O que é motivação no esporte? Né? Por que o atleta consegue vencer muitas vezes algo que é físico, né? E vai lá, participa de uma competição, né? Ou é aquele dia que ele perdeu a concentração, ele errou por um pouquinho que ele não consegue acertar o movimento, né? O que é isso? Não é só físico. É emocional também, é cerebral. Então, eles vão estar estudando como aperfeiçoar a performance das atividades físicas e muitos também estão estudando o lúdico, né? Hoje o educador físico, ele estuda o valor da brincadeira no desenvolvimento da neuroplasticidade. A importância da criança brincar, a importância da criança ter uma atividade física, de fazer uma educação física. Então, são conhecimentos importantes, tá? E, por fim, vocês, né? Os neuroeducadores, que vão estar trabalhando, buscando eliminar as dificuldades de aprendizagem em crianças e adultos, entendendo como funciona o cérebro, sabendo esse conceito mesmo dos circuitos neurais e sabendo que pode intervir. Né? Posso intervir, posso criar novas conexões, posso corrigir o que está errado, posso acordar áreas adormecidas.